Olá gente, eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal. Nós queremos agradecer a você que tem acompanhado o nosso trabalho, a você que já fez a sua inscrição, a você que ainda não fez, fica aqui o nosso convite, faça a sua inscrição. Nós precisamos muito da sua companhia no nosso trabalho, tá bom? Hoje nós vamos falar de pandemia. Claro que é um assunto que toma conta de todos os noticiários nacional e internacional. Vamos falar de política no campo nacional e no campo local, ou melhor, no campo regional. Mas vamos falar também de um assunto que tomou conta das redes sociais neste último final de semana, se estendeu pelos principais sites de notícias do estado de Pernambuco e é claro que o blog do Didi Galvão também tratou dessa matéria, que foi a forma grosseira como o humorista paulista tratou o artista pernambucano Assis, tá bom? Nós vamos rapidinho a vinheta, voltaremos daqui a pouco. Gente, o assunto da política toma conta lá em Brasília e desde a última sexta-feira, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, é que as coisas tomaram proporções maiores ainda. Agora, tudo isso nos remete a um pensamento. Quando o Brasil está na discussão política, o brasileiro em si, ele não mede consequências para tomar decisões. Quer ter uma ideia? Em pleno regime da ditadura militar, o Brasil sonhava com a redemocratização. A redemocratização veio em 1984. A partir daí se instalou um governo civil, comandado pelo ex-presidente José Sarney. Veio o pedido das eleições direta, o voto direto para se eleger o presidente da República. E em 1990, 5 anos depois da redemocratização do país, eu me lembro que em plena campanha para eleição de governadores de estados, alguns eleitores se manifestavam dizendo o seguinte em defesa do seu candidato: ele rouba, mas faz. Olha, nós estamos vivendo uma situação que nos leva a pensar desse jeito. Se o camarada começa a tomar decisões onde, na opinião do eleitor, a vítima é o seu líder, esse camarada passa a ser visto como alguém inadequado para um processo democrático. Quando esse mesmo camarada tem um posicionamento que é adverso àquele que ele teve em tempos anteriores e que atingiu o seu líder, aí o camarada é visto como herói. Eu estou me referindo, evidentemente, a esses últimos acontecimentos do Brasil. Em qualquer democracia responsável do mundo, vou repetir, em qualquer democracia responsável do mundo, essa situação que envolveu o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, merecia, no mínimo, uma reflexão, não posicionamentos políticos. Até mesmo porque o país está mergulhado em uma crise de saúde pública que nos impede de discutirmos política. Mas Brasil é Brasil. Pois bem, desde quando começou as investigações que desencadeou a Operação Lava Jato, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, era visto como aliados do ex-presidente Lula como um verdadeiro capeta. Era taxado como inimigo número 1 da nação. Chegou ao ministério do presidente Jair Bolsonaro e os seguidores de Lula começaram a comentar: tá vendo? Se confirma o golpe. Tudo estava planejado. Tudo era armação entre o então deputado Jair Bolsonaro
o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, a Rede Globo, o sistema, para derrubar o governo legítimo do PT. Hoje, com a saída de Sérgio Moro, porque os aliados de Lula, no mínimo, não cobram do ex-ministro Sérgio Moro um posicionamento em relação às investigações que culminaram com a condenação do ex-presidente Lula e com o seu posicionamento para poder sair do governo do presidente Jair Bolsonaro. É preciso, então, que Sérgio Moro dê explicações à nação, se pronuncie oficialmente perante o Tribunal Federal, para que ele possa explicar qual o seu verdadeiro comportamento nas investigações que levaram várias pessoas à cadeia, entre eles o ex-presidente Lula, e o porquê dele ter saído do governo do presidente Jair Bolsonaro e fazendo acusações, principalmente em plena pandemia. Isso é o que mais me chama a atenção. Que o presidente Jair Bolsonaro conversa demais, todo mundo sabe. Aqui no sertão diz, ele fala pelos cotovelos. Mas uma coisa vamos ter consciência. Por que essa agressão gigantesca de dois veículos de comunicação no Brasil, que é a Rede Globo e o Estado de São Paulo, contra o governo do presidente Jair Bolsonaro? Qual a intenção? Por que isso? Porque logo na saída do ministro Sérgio Moro, a Rede Globo Nacional disse o JN cobra do ex-ministro Sérgio Moro provas. Imediatamente o ex-ministro enviou prints das provas que ele disse ter contra o presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, porque a Rede Globo cobrou. Segundo, porque o ex-ministro enviou. São explicações que ele tem que dar à nação. Segundo, por que o Estado de São Paulo, na condição de jornal, entrou com uma ação na justiça exigindo que o presidente da República torne público o teste feito para comprovar se tem ou não coronavírus? Por quê? Isso vai virar palhaçada, gente. Daqui um dia a Globo ou o Estado de São Paulo vão entrar com a ação na justiça exigindo que o presidente da República repasse para eles a informação qual foi o cardápio do dia, com qual roupa ele está dormindo, com qual roupa a sua esposa está dormindo. Vão fazer todo tipo de cobrança. E se a justiça brasileira cair nessa, aí verdadeiramente transformaremos esta nação em uma vergonha, quando deveria ser o contrário. A opção é transformar a vergonha numa nação. Política regional. Nessas últimas 24 horas, acontecimentos aqui na nossa região nos leva a pensarmos principalmente sobre a política de Cabrobó. Nós temos já alguns posicionamentos de pré-candidatos. O presidente da Câmara de Saraiva já oficializou sua pré-candidatura de prefeito, por sinal com apoio de 10 vereadores e de uma série de partidos políticos. Nós temos também posto a pré-candidatura à reeleição do prefeito Marcílio Cavalcante, que por sinal teria já o apoio de 2 partidos políticos. Nós temos ainda a pré-candidatura do vice-prefeito Pedro Caldas à prefeitura de Cabrobó, e embora se especulava a possibilidade de pré-candidatura do ex-prefeito Auricelio Torres, de ontem para hoje foi oficializado através do blog do Didi Galvão, com fonte fidedigna dessas duas figuras, os Caldas e Auricelio Torres, de que o ex-prefeito Auricelio Torres é de fato pré-candidato a prefeito do município de Cabrobó nas eleições de 2020, e contando com os apoios dos ex-prefeitos Eudes Caldas e Edgar Caldas. E ainda temos em Cabrobó, assim, gente, lembrando, o delegado galego de Nanai também é pré-candidato a prefeito de Cabrobó
ele é filiado ao Avante, e é pré-candidato e já tem apoio também de pelo menos 3 agremiações partidárias, tá bom? Então hoje em Cabrobó nós temos como pré-candidatos a prefeito o atual prefeito Marcelo Cavalcante, o atual vice-prefeito Pedro Caldas, o presidente da Câmara de Saraiva, o delegado de Polícia Civil Dr. Elionai, o Galego de Nanai, e o ex-prefeito Auricélio Torres, tá certo? Portanto, tem muita novidade que ainda vai vir por aí na política cabroboense. A política regional se estende ainda com as informações de que pelo menos 2 prefeitos já desistiram de reeleição. Prefeito Licinho Lustosa, da cidade de Belém São Francisco, e prefeito Ricardo Ferraz, da cidade de Floresta. Esses 2 prefeitos já teriam adiantado para amigos e familiares que não estão dispostos a marchar para uma reeleição. Nós queremos aproveitar esse programa também para prestarmos uma homenagem a uma das figuras mais importantes que a sociedade de Cabrobó já teve nos últimos, pelo menos, 70 anos. Trata-se de Dr. Judenor Pires, ele que foi promotor de justiça, um dos advogados mais brilhantes que esse estado de Pernambuco já teve, já foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Cabrobó, foi candidato a prefeito dessa cidade com apenas 23 anos de idade. Por sinal, em 1958, perdeu a eleição para o grande líder José Caldas Cavalcante, com um pouco mais de 200 votos de diferença. Foi uma das históricas campanhas políticas que se tem conhecimento do município de Cabrobó. A de Judenor Pires contra José Caldas Cavalcante e a de Edgar Caldas contra João de Negrande no ano de 2000, tá bom? Fala nisso, o Judenor Pires também foi secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Cabrobó, na administração do ex-prefeito Edgar Caldas. Ele foi um dos fundadores do Alvorada Clube, ele foi um dos fundadores do Lions Clubes de Cabrobó, também era maçom desse município. O Judenor Pires também ocupou cargos importantes no governo do estado de Pernambuco e foi uma das vozes mais marcantes na luta contra a ditadura militar e na busca pela redemocratização desse país. Certo? Judenor Pires, então, morreu ontem, aos 85 anos de idade, lá na cidade do Recife. O seu velório está sendo realizado na capital do estado. A cerimônia de cremação aconteceu na manhã desta terça-feira, 28 de abril de 2020, certo? Então, nossa homenagem ao grande Dr. Judenor Pires, nosso carinho todo especial a todos os familiares, a dona Gildacira, a viúva, aos filhos, Dr. Júnior Pires, que por sinal é juiz de direito, a Dr. João Henrique, a Carlos Romero, ao Paulo Henrique e a Adriana. Nosso carinho todo especial a todos os familiares do Dr. Judenor Pires, tá bom? Vamos falar agora, gente, de um momento que aconteceu nesse final de semana e que de uma certa forma entristeceu a cultura pernambucana, mas de uma certa forma deixou os nordestinos envergonhados. Isso porque um pseudo-humorista lá do sul resolveu fazer brincadeirinha exagerada com um vídeo postado pelo cantor Acisão, e ele foi grosseiro, foi agressivo e vergonhosamente taxou o pernambucano Acisão, ali da cidade de Serra Talhada, de cachorro, de drogado, certo? De alguma coisa insignificante. Imediatamente veio as manifestações de repúdio a esse comportamento inaceitável desse humorista. As informações que nós temos é de que o humorista chamado Murilo Couto já teria enviado carta pedindo desculpas ao Acisão. Essa informação não foi oficial, pelo menos para nós do blog de Galvão, mas nós temos essa informação que foi enviada. Mesmo assim, isso não justifica. Fica aí a lição, senhor Murilo, para quando o senhor quiser fazer alguma brincadeirinha, quiser fazer humor, isso é bom.
Agora faça com respeito às pessoas, principalmente quando se trata de um cidadão de caráter rigorosamente inabalável, como é desse gigante artista do estado de Pernambuco, que é o Assisão, de 80 anos de idade e há mais de 50 anos que faz sucesso, sobretudo no mundo do forró, no estado de Pernambuco e em todo o Nordeste brasileiro, inclusive aí, e também aí em São Paulo, viu? Procure se informar direitinho, procure tomar mais conhecimento das coisas, procure se informar das pessoas. Conversando com seu pai, eu tenho certeza que seu pai deve ter conhecido a Assisão. São poucas pessoas nesse país que não têm conhecimento da história de uma figura tão importante como é a Assisão, e entre essas poucas pessoas está o senhor. Então, nós também lamentamos muito o seu comportamento, repudiamos de forma veemente a sua atitude e esperamos que algo dessa natureza não se repita. Bom, já vamos falar agora de pandemia. Nós sabemos que a situação de fato é grave, mas nós queremos lembrar algumas situações para poder refletirmos sobre a importância do país estar unido para vencermos esse mal. Há aproximadamente 40 dias atrás, o Brasil iniciava um processo de combate ao coronavírus, e para tanto foi preciso que se apregoasse a necessidade do isolamento social, fechamento do comércio, que o país parasse totalmente para que o vírus não viesse se alastrar e causasse tantas mortes. Todas as preocupações foram legítimas, todas as medidas adotadas foram acertadíssimas, tudo isso era essencial para que nós não pudéssemos ter situações catastróficas. Mas só lembrando que naquela época já faziam previsões exageradas, dizendo que até o dia 6 de abril o Brasil contabilizaria algo em torno de 5.800 mortes. Esse número não temos hoje. E se as previsões catastróficas se cumprissem, o Brasil hoje estava chorando algo em torno de mais de 50 mil mortes. Graças a Deus, nós estamos no caminho de combate ao coronavírus para que possamos então vencermos essa situação. O que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente vê hoje são os municípios, os estados e a União adotando medidas semelhantes, como os municípios produzindo barreiras sanitárias para controlar a entrada e saída de pessoas e veículos dos seus municípios, e alguns municípios e estados tornando obrigatório o uso de máscara de proteção. A minha pergunta é: se há 40 dias atrás já temos conhecimento da pandemia, já se fazia previsões catastróficas, por que essas medidas não foram adotadas? Por que essas medidas não foram adotadas? Vamos ainda a outra situação, sabe por quê? Porque há 40 dias atrás já se ensaiou o uso da pandemia como fins político para se discutir questões de interesse eleitoralmente pessoal ou de grupos. Eu quero nesse momento parabenizar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pelo comportamento responsável quando vem sendo indagado sobre os pedidos de impeachment contra o presidente da República. Se não me falha a memória, são 30 já protocolados na Câmara dos Deputados, e o mesmo disse que nesse momento prioridade é debater pandemia. Parabéns, Rodrigo Maia. Político com responsabilidade tem comportamento igual ao seu. Sabe por quê? A Itália, até final do ano passado, viveu uma das maiores crises política e econômica da história do país, que por sinal houve quedas e substituições de primeiros ministros. E igualmente na Inglaterra, por conta da divergência entre cidadãos, se o país fica ou não no bloco europeu. Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a política lá é debatida entre dois partidos gigantescos, democratas e republicanos.
O presidente Donald Trump foi alvo de investigação, ou melhor, de denúncia, o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, que por sinal, por não ter maioria na Câmara dos Deputados, o pedido foi aprovado. Seguiu para o Senado Federal, lá ele tem maioria, derrubou. Mas hoje o país está voltado para debater questões voltadas à pandemia. Se esquece as questões políticas. O país só tem uma preocupação: encontrar uma saída para essa crise. Igualmente aconteceu na Itália e na Inglaterra. A pergunta é, senhores políticos do Brasil, por que não aprendem com essas nações? Por que não aprendem lições com essas nações? Isso não é hora de estar discutindo questões políticas do Brasil. Isso é hora do país se unir para vencer essa pandemia. Aí quando sairmos dela, se investiga presidente da República, se investiga Câmara dos Deputados, se investiga Senado, se investiga STF, se investiga tudo. Mas nesse momento, todos têm que estar unidos com um único objetivo: vencer a pandemia. Queremos agradecer a você que até então tem nos acompanhado através do nosso trabalho, produzido no nosso canal. Queremos agradecer a sua companhia, o seu carinho e, mais uma vez, convidar você que não se inscreveu para se inscrever no nosso canal. E a você que está acompanhando esse vídeo, ao final, não esqueça de ativar a notificação. Isso é muito importante. E propague. Queremos mais um no nosso canal.